E na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre frações e números de forma decimal. Então, nós vamos estar vendo aí algumas formas para a gente estar resolvendo. Então, eu quero que vocês peguem aí na página 86, para a gente estar começando, dando início ao nosso... dando início ao conteúdo. Aí, deixa eu só pegar aqui, gente, a gravação para converter, senão depois eu fico perdida. Então, a gente vai estar pegando aí na página 86 no livro. Vamos lá. Não é este, que esse aqui foi da licença Amore. Esse aqui também agora não. Então, você vai estar pegando aí na página 86. Tia, você pulou 2 páginas, não se preocupe. Essas páginas, elas serão feitas, tá? Nessas páginas aqui, ó. Tia, você pulou a página 84 e a página 85. Não se preocupe. Essa página já está inclusa nessa semana, já de outro jeito aí, tá bom? Então, coloca aí na página 86, porque a gente vai estar falando aí na página 86 e 87, a gente vai estar falando aí de frações e números de forma decimal, tá? Então, para começar, a família de Silvia ela foi viajar e parou para almoçar em um restaurante no posto de combustível da estrada. Então, percebam aí o que nós temos nessa página. Nós temos aí a família de Silvia indo almoçar. Nós temos Ana, Júlio, Sidney e Rosa, onde eles estão desse lado de cá. A família de Silvia está aqui. Nós temos os bombeiros, nós temos, ou seja, os frentistas, né, que chamam com eles os frentistas. Nós temos o restaurante e nós temos outras coisas a mais aí nessa página. E nós temos aqui, gente, ó, essa partezinha aqui que está indicando quantos litros já tem de combustível nos caminhões, tá? Então, aqui nós temos 1/4, aqui nós temos 1/2. Então, nós vamos estar falando sobre isso aqui, 1/4, 1/2. Então, como é que a gente vai estar respondendo isso aqui? Como é que a gente vai estar aprendendo e falando aí com eles, tá? Então, para começar, aqui na página 86, nós temos o caminhão amarelo, no caso esse daqui, ó, um caminhão amarelo que está no posto de combustível e o tanque cheio de diesel no início da viagem. Se nesse tanque cabem 200 litros e agora o caminhão gastou metade dessa capacidade, quantos litros de diesel restam no tanque? Então, esse caminhão aqui, o tanque dele cabe em 200 litros de combustível. E aqui ele está marcando metade. Então, aqui é 1/2. Então, ele está marcando a metade. Então, qual é a metade aí desse tanque? Então, qual é a metade da capacidade aí desse tanque? Então, se ele cabe 200 litros, então a metade será de 100 litros. Então, aqui nesse primeiro, tá? Nesse primeiro aqui, você vai estar colocando 100 litros. Tá? Nessa primeira questão aqui. Deixa eu dar aqui, ó, certo? Então, você vai estar colocando 100 litros. Acho que se ele for dar um zoom, ele fica diferente. Nessa próxima página, a página 87, você compreende o significado de 1/2 e de 1/4 nos marcadores do combustível destacado dessa cena? Explique. Então, aqui, gente, nós temos, por exemplo, o tanque que ele tem a capacidade de 200 litros e a metade vai ser de 100. Então, nesse caso aqui do caminhão vermelho, se for 200 litros também, então ele vai ser a metade de 100. Ele está na metade de 100. Então, aqui eu tenho 200, aqui eu vou ter 175 litros
não, 150, desculpa, 150. Aqui eu vou ter 100 litros, aqui eu vou ter 50 litros e aqui eu vou ter nada. Então, nessas bombas aqui que está marcando, no relógio das bombas, o caminhão amarelo, quando ele marca a metade, ele está dizendo que a metade de 200 são 100 litros, então nós temos a metade, e aqui ele está marcando um quarto, então um quarto de 200, eu pego 200 e eu vou estar dividindo ele em 4 partes iguais. Então, um quarto desses 200 vai ser 50 litros, tá? Então, se eu pego, aqui, ó, aqui são 50, com 50, com mais 50 e com mais 50. Então, 50 com 50, 100, 50 com 50, mais 100. Então, 100 com 100, 200. Então, se eu tenho 200 litros aqui no meu no tanque do meu caminhão, então, um quarto ele vai equivaler a 50, tá? Então, ele vai valer... Eita, como ficou livre, ficou parecendo sol. Ele vai ser aí 50 litros, tá bom? Então, esse aqui é a abertura do livro de vocês. Deixa eu ver aqui. E considere o preço do picolé vendido nesse restaurante e responda. Quantas moedas de 50 centavos são necessárias para comprar um picolé? A gente vai precisar de... Cadê aqui o preço do picolé? O preço do picolé é R$ 3,50. Cadê o preço? Não tem. Tem. Porque no meu aquele não está aparecendo. Mas o preço do picolé, ele é de R$ 3,50. Então, para comprar um picolé, eu vou precisar de quantas moedas de 50 centavos? Eu vou precisar de 7 moedinhas para poder formar aí o valor, para estar aí, juntando esse valor para estar pagando o picolé, tá? Então, deixa eu interromper só um pouquinho aqui essa página para vocês. Porque, cadê a múmia aqui? Porque eu quero mostrar para vocês algo que vocês sempre brincam aí, principalmente quando tá amor, deitada não dá certo, vai acabar dormindo. Porque muitas vezes aí vocês brincam, quando é bem novinho, aí vocês brincam com esse brinquedo aqui. E não sabem que esse brinquedo, ele ajuda muito a vocês aí na hora da fração. Que são esses brinquedos aqui, ó. Vendo? Ele ajuda, ele ensina muito vocês na fração. Deixa eu estar pegando aqui os que eu tenho aqui em mão. Eu peguei... Aí, vou botar aqui assim. Então, esses brinquedinhos aqui, esse é verde, não dá para ver. Deixa eu tirar aqui o plano de fundo para vocês poderem ver esse outro. Vou ter a voz agora, vai sumir, é? Ai, meu Deus, vão ver meus cabelos assanhados, assanhadíssimos. Então, ó, esses brinquedinhos aqui, que vocês têm em casa, se vocês tiverem ainda, ele vai ajudar muito você aí a resolver as suas frações, tá? Então, a gente vai estar vendo aqui na hora da explicação como é que vocês vão estar usando esse brinquedinho. Se tiver, ótimo, beleza, parabéns. Se não, não tem problema, não. Você não vai precisar comprar um brinquedinho desse para você estar brincando aí. Se você já doou, você também não tem problema, tá? Ou se tem um primo, alguém aí, não tem problema. Você não irá. Eu não vou pedir para ninguém comprar nenhum brinquedinho desse aqui, não, tá bom? Para você estar fazendo aí sua fração, não. Mas quem tem e quiser estar utilizando aí no dia a dia para estar fazendo suas frações, resolvendo, é ótimo para você estar com ele aí, tá? Então, a gente vai estar compartilhando aqui com vocês, onde nós vamos estar falando aqui sobre frações. Vamos lá? Em frações, deixa eu pegar aqui. A gente vai conhecer primeiro um pouquinho da história, tá? O que são frações. Pega aí, amor, por favor. O que são frações, de onde foi que apareceu, como foi que tudo começou. Então, vamos estar prestando atenção aqui para a gente, primeiro, conhecer um pouquinho a história
da fração, a gente poder chegar até os dias de hoje. Então, sobre um pouquinho da história aí de frações, o estudo surgiu lá no Egito, na margem do Rio Nilo. Então, percebeu que muita coisa aconteceu lá no Egito, muita coisa foi descoberta. E a fração, ela surgiu lá nas margens do Rio Nilo, pela necessidade aí de estar realizando as marcações de terra, como encontravam-se à margem do rio, né? E no período de junho a setembro, o rio ele inundava essas terras, levando parte da marcação. Logo, os proprietários dessas terras, eles tinham que fazer o quê? Remarcar. Então, se eles marcavam ali e vinham as cheias, acabavam levando, eles tinham que marcar. Então, a marcação dessas terras, elas eram realizadas pelos geômetras dos faraós que utilizavam cordas como unidade de medida, denominados aí estiradores de cordas. E essa marcação ela era realizada da seguinte maneira: esticavam-se as cordas e assim se observava quantas vezes aquela unidade de medida estava contida no terreno. E como a medida dos terrenos, na sua maioria, não era dada exatamente por números inteiros, então surgiu ainda a necessidade de estar usando um novo conceito de números. Então, se não dava assim a quantidade certa aí do número de cordas, então surgiu aí um novo conceito. E eles usavam as frações unitárias, ou seja, com o número 1 dividido pelo número inteiro. Então, um meio, um terço, um quarto, e eram denominadas assim as frações egípcias, tá? E os números fracionários, simplesmente frações, eles surgiram na necessidade da resposta mais precisa a uma medida. Então, nós temos aqui, por exemplo, nós temos 6 medidas. E se eu pintar essa aqui, eu vou ter 1/6. Então, se eu tenho, deixa eu pegar aqui a caneta para ficar melhor. Eu tenho essa unidadezinha aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 duplas, tá? Tenho 6 duplas. E se eu pegar e pintar, deixa eu ver se está aqui. Tá. Se eu pintar essas duas aqui, meu, ficou com a marca feia. Se eu pintar essas duas aqui, então eu vou dizer que eu pintei 1/6 desse aqui, tá bom? Se eu pintar 2, mais 2 duplas, eu tenho 2/6. Eu tenho 2 de 6. Então, eu tenho 2 pintados de 6. E assim por diante. E a gente vai estar vendo e estudando isso aqui, tá? Então, é bom, quem tem, não joga fora, não doa, deixa guardadinho, que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia, na hora que você for fazendo aí sua fração, você pode estar aprendendo aí, brincando. Nesse aqui eu tenho, ó, 4. Então, se eu pegar um aqui, eu tenho 1/4, 2/4, tá? Ou seja, no caso aqui, eu já vou ter, como eu tenho aqui 4, e se eu pegar pela metade, eu posso estar dizendo que aqui eu tenho 1/2, certo? Então, vamos ver, vamos estar passando mais adiante para a gente estar entendendo tudo isso aqui que está acontecendo. E você vai observar agora a situação envolvendo a fração. Para o logotipo de uma empresa, a ideia, essa ideia aqui não tem acento mais não, tá? Para o logotipo de uma empresa, a ideia inicial surgiu de uma folha de papel sulfite, que ela foi dividida em 4 partes. Então, se eu tenho uma folha de papel sulfite e eu pego ela, deixa eu puxar aqui mais para o lado desse meu... Eu pego ela e divido em 4 partes, ou seja, dobro ela ao meio e dobro mais uma vez. Então, ela aqui ela está dividida em 4 partes do mesmo tamanho, né? Pela a dobradura, você já vê que eu tenho 1, 2, 3, 4, pelas dobras, né? E se eu pintar uma dessas partes, então eu vou ter
1/4 pintado, né? Eu vou ter 1/4, uma parte de 4 pintadinhas. Então, a parte... Deixa eu pegar os coleguinhas que estão chegando aqui. Então, a parte pintada, ela vai representar a fração do logotipo, que vai ser 1/4. Se eu pintar outra, eu vou ter aí 2/4, tá certo? E dizemos que a folha de papel sulfite é a unidade toda. Então, ela é a unidade toda. Eu fico olhando ali, pô. Ela aqui é a unidade toda, certo? Ou inteiro. O 4, ele vai ser o denominador da fração, que vai indicar um número de partes iguais, que nós temos aqui na folha, dividido em certinhos. Então, eu tenho 4 partes desse mesmo tamanho, tá? E o número 1 é o numerador da fração, que vai indicar o número de partes pintadas. Então, eu tenho 4 partes iguais, mas pintada eu só tenho uma. Então, eu tenho uma parte de 4. Tá? Então, eu tenho uma parte pintada de 4. E o numerador e o denominador são os nomes que nós damos aí aos termos da fração. Então, nós temos o termo da adição, subtração, divisão, multiplicação, e nós temos também os termos da fração. Então, o número 1 vai ser o numerador, que vai ser o número aí que nós, no caso, vai estar pintado da folha. E o número 4 vai ser o denominador, que é a parte que está maior, né? Que nós temos 4 partes, então a folha inteira. E os números fracionados, como o quarto, o meio, 3/4, eles são chamados aí de fração. Só para relembrar aqui, ó, que é muito importante você estar lembrando. O número que fica acima é o numerador e o número abaixo ele é chamado de denominador, que é a parte igual aí que tem as partes iguais que estão aí divididas. Vamos aqui, ó, como as 3 figuras foram repartidas em partes iguais. Então, nós temos aqui, ó, se você quiser fazer por exemplo, uma adição, se você tiver aí partes iguais. Então, nós temos aqui, ó, 15, esse retângulo aqui, ele foi dividido em 15 não, 12, desculpa, gente. Ele foi dividido em 12 partes iguais, onde eu pintei 5 na primeira e 3 na segunda. Então, ao todo, aí eu tenho 8 12avos, né? Então, quando eu tenho aqui, nesse modelo aqui, assim, quando a gente está pintando, e a partir de 10 a gente vai estar falando em 11avos, 12avos. Gente, só um momentinho aqui. Pronto, foi bem rapidinho aqui, então vamos voltando. Então, nessa figura aqui, nessas 3 figuras, elas foram repartidas em partes iguais. Então, essas 3 figuras, elas estão aqui com 12 partes iguais, onde a primeira a gente pegou, dividiu, aí pintou 5 partes dela, e da segunda nós temos 3. Então, se a gente for somar isso aí, for fazer essa soma, então a gente vai estar somando aqui as partes pintadas, que vão dar 8. Então, aqui a gente pinta 8 partes de 12. Então, 8 12avos. Vamos dando mais uma passeadinha aqui para a gente estar entendendo um pouquinho mais aqui como é que a gente pode fazer. Então, nós temos aqui 4 frações. Não sei se dá bem direito para vocês verem. Então, aqui eu tenho 3 partes iguais. Aqui eu tenho 12. Na terceira, eu tenho 8 partes iguais. E na quarta, eu tenho 6 partes iguais. Dividido em 6 partes iguais. Então, como é que a gente vai estar dizendo aí como é que a fração que corresponde à parte pintada? Então, vamos poder estar dizendo qual a fração correspondente à parte pintada, como ele pode estar dizendo qual a fração correspondente à parte que não foi pintada. Nesse caso aqui, foram as partes pintadas. Então, no primeiro, nós temos 2/3. No segundo, nós temos 9 12avos. Então, foram pintados 9 das 12 partes.
Do número 3 foram pintados 5 e do número 4 foram pintados 5 também. Então, do primeiro, se ele foi dividido em 3 partes, então nós temos 2/3. Na segunda, nós temos 9/12. No terceiro, 5/8. E no quarto, nós temos 5/6. E qual é a fração que corresponde à parte branca de cada figura? Então, nós temos aqui, ó, nós temos já outra fração. A gente já vai estar procurando outra aí para a gente estar contando. Então, aqui eu teria 1/3, eu teria 3/12, eu teria 3/8 e eu teria 1/6. Se fosse para falar da parte que não está pintada. Olha o Lego aqui aparecendo, gente. Não é Lego que chama com ele, né? Para mim é Lego. Se eu não me engano, é. Não? Essas pecinhas aqui. Então, pecinhas de Lego. Então, vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês esses exercícios. Você pode estar procurando como é que você pode estar fazendo. Aqui nós temos, ó, 8 aqui daquela pecinha eram 12, eu estava dizendo 6, porque eu estava considerando só uma parte. Então, aqui nós temos 8. Então, se eu pego uma pecinha parecida com ela e divido ao meio, então eu tenho 1/2. Se eu tenho essa pecinha, eu só vou estar dividindo ela aqui, ó, essa pecinha, ela tem 4. 1, 2, 3, 4. E vou estar dividindo ela ao meio, então eu tenho 1/4. Certo? Então, isso você pode estar fazendo, ó, adições, certo? Você pode estar fazendo subtração também, mas eu deixei só a adição para não estar confundindo e entrar tanta coisa na cabeça de vocês ao mesmo tempo, tá? Então, nós temos aqui como é que a gente pode estar lendo as frações. Então, aqui nós temos 1/2, porque ele está pintado todo, então nós temos 1/2. A metade, nós temos aí, ó, temos 1/2 aqui, onde ele está partindo a metade. Então, eu tenho 1/2. Nesse caso aqui, eu tenho 1/3, ou seja, 3 partes aqui, onde uma está sem pintar, 2 estão pintadas. Então, nós lemos 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. A partir de 10, a gente vai estar lendo aí 11/2, 12/2, 13/2, 25/2, 15/2 e assim por diante. A partir do 10, a gente já vai estar lendo o número normal e acrescentando avos. Vamos dar só uma recordada aqui com esse vídeo para a gente estar só reforçando um pouquinho do que a gente viu agora, tá bom? Deixa eu só aumentar o volume para você do áudio para vocês, e a gente está aqui com a professora Vilma. A professora Vilma, ela tem um recadinho bem legal aqui para vocês. Então, vamos lá? Todo mundo preste atenção na professora Vilma. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma fração é o número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes nessa divisão será chamado de fração. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor 2 números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram pintados de azul. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, gravem aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas.
E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações cujo denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para a leitura. Por exemplo, 1/2, 2/3, 1/5, 3/7. E também utilizamos os números ordinais nas leituras dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos e 25 milésimos. E para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente, mas acrescentamos na sua leitura a palavra avos. Por exemplo, essa fração não se lê assim, 7/11 ou 5/23. Não. Nós lemos os números normalmente, temos um 7 e um 11, e acrescentamos a palavra avos no final. Então fica assim, 7, 11 avos. Aqui temos um 5 e um 23. Então, lemos assim, 5/23 avos. 9/32 avos. 4/17 avos. Cuidado para não colocar o acento na palavra avos, senão ficará avós. Para frações com os dois números iguais, podemos chamar de inteiro. Por exemplo, se você comeu 6/6 de um chocolate, você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, 6/6 é o mesmo que o inteiro. Outro exemplo. Pedrinho comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ele comeu? Bom, na parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes. Então, devemos colocar o número 12 embaixo. Na parte de cima, devemos colocar as partes que foram consumidas, ou seja, 3 partes. Então, a fração deve ser lida assim, 3/12 avos. Entendido direitinho aí, tudo legal aí? Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai para a nossa atividade, onde vocês estarão colocando em prática aí o que a gente falou até o presente momento. Como o presente momento só faltam 2 minutinhos aí, a gente vai encerrar e voltar para fazer a explicação da atividade. Beleza? Vamos lá? Encerra e volta agora, gente. Então, agora é a hora da correção aí do desafio de matemática, na página 83 aí do seu livro, onde nós vamos estar compartilhando aqui para vocês. Ai, Jesus, vai dar soluço em mim agora. Então, vamos que vamos. Pegando aí. Deixa eu ver se ele vai dar o zoom. Então, nós temos aqui, ó. Siga as dicas para completar o quebra-cabeça da multiplicação. Você descobrirá como é fácil construir a lista de multiplicação do tipo vezes 14. Então, nós temos aqui, ó, 14, ou 10 vezes 14. Então, você teria que estar escolhendo aí uma parte para você começar. Então, a gente poderia estar fazendo assim, ó. 10, metade de 10, 5, mais 1, 6, e a metade de 6, 3. Então, com esses números aqui, você iria estar respondendo a sua multiplicação. Então, 10 vezes 14, 140. 5 vezes 14, 70. 6 vezes 14, 84. 3 vezes 14, 42. Então, você já tem aqui o outro, que nós temos aqui, ó, 10, aí menos 1, 9, né? Menos 1, 8, metade, 4, metade, 2. Então, você estaria aqui já respondendo 14, 9 vezes 14, 126.
8 vezes 14, 112. 4 vezes 14, 56. 2 vezes 14, 28. E ficaram esses dois aqui para responder. Então, o resultado aqui, 112 menos 14, 98. Então, você iria procurar saber qual é o número que vezes 14 dá 98. Então, nós temos 8 menos 1, 7. 7 vezes 14, 98. Então, 1 vezes 14, 14. 2 vezes 14, 28. 3 vezes 14, 42. 4 vezes 14, 56. 5 vezes 14, 70. 6 vezes 14, 84. 7 vezes 14, 98. 8 vezes 14, 112. 9 vezes 14, 126. E 10 vezes 14, 140. Em seguida, você estaria calculando aqui, usando estratégias que você aprendeu e outras que você poderia estar criando. Então, nós temos aqui a multiplicação de 25. Então, 18 vezes 25, 450. 22 vezes 25, 550. 5 vezes 25, 125. 10 vezes 25, 250. 14 vezes 25, 350. 2 vezes 25, 50. 4 vezes 25, 100. 20 vezes 25, 500. 16 vezes 25, 400. 17 vezes 25, 425. E 11 vezes 25, 275. 12 vezes 25, 300. E 13 vezes 25, 325. Então, essas aí foram as respostas do nosso desafio matemático na página 83 do livro de matemática. Parabéns aí para quem já fez e para quem já enviou a foto para mim.